Ela é diretora e supervisora da clínica Anima Fonoaudiologia. Renata Loretti, a fonoaudióloga. E aí, Renata, tudo bem? Tudo bem, Charles. Prazer enorme poder dividir, estar aqui com vocês, trocando um pouquinho sobre o universo da fonoaudiologia e como apresentando a clínica, como a gente trabalha, como a gente atua e quem que a gente procura ajudar. Então, quem vocês procuram ajudar na clínica de vocês? Olha, na clínica Anima, né, o termo Anima, aliás, né, tem todo um significado, uma pessoa muito especial chamada Daniela, que trabalha também com essa parte de publicidade, me ajudou na confecção, na elaboração com muito carinho, que Anima vem de alma, né? Então, que a gente tem que se entregar de corpo e alma, e falando de comunicação, quem a gente ajuda, né? Qual público? Quem tem dificuldade na comunicação, linguagem oral, leitura, escrita, processamento auditivo, né, as habilidades envolvidas na aprendizagem, né, essas funções executivas tão faladas e muito faladas hoje em dia, né? Então a gente já trabalha com tanto o público infantil, quanto adolescente, quanto adulto. Ah, mas o foco é no infantil? E no adolescente, o pré-adolescente, isso. O pré-adolescente. Renato, você me diz, você acha que a comunicação entre pais hoje mudou muito? Muito, mudou todo o cenário, né? Por isso que muitos pais nos buscam colocando assim, nossa, por que no meu tempo não tinha nada disso, né? Será que não é frescura? Agora meu filho precisa de tudo, precisa de um rótulo para explicar o porquê que ele é preguiçoso, né? Mas se formos analisar, tem todo o contexto biopsicossocial. É o biológico, o psicológico e o social. Então, se a gente resgatar, né, como eu venho de uma faculdade na área médica, né, então a gente tem que entender, sim, todo o desenvolvimento infantil, desde a alimentação, o sono, e o quanto que a linguagem, a comunicação se perde nesse processo, né, Charles? Então, por exemplo, o filho não come direito hoje. Não dorme direito, não tem horário para comer, não tem horário para dormir, come o que quer, escolhe toda hora, mas nem sabe rotular o que escolhe do alimento, né? Então, tem muitas questões ambientais, a tecnologia, né? Parece que é o grande vilão, mas é o que eu falo, é o equilíbrio, é o ponto de equilíbrio que é o grande desafiador. As pessoas se perderam na comunicação, na instrução. Então é tudo muito superficial, tudo muito rápido, e acha que entende das coisas. Como é que eu brinco com meu filho, né? Antes tinha muito mais atividade ao ar livre. Hoje em dia não, as crianças estão cada vez mais presas, mudança na própria postura, pensando na fisioterapia, na psicomotricidade, né? Então a questão oftalmológica, né, do impacto que a luminosidade das telas. Então, tudo isso reflete na questão da comunicação, com certeza, comunicação filhos, pais, no desenvolvimento da linguagem, da escrita, com certeza, não tem dúvida. Você acha que devem existir regras entre pais e filhos? Penso não só na prática clínica, né, mas na conversa com as equipes, né, com os educadores e médicos, que é muito importante que se tenha, assim, as regras. Porque o cérebro está em formação. E com isso, o horário para o banho, o horário para ir para a escola, para fazer atividade, para estar junto com a família, uma refeição por dia, se não é possível, café da manhã, almoço, o jantar em família, longe da tecnologia, né? Então, isso passa o quê para a criança? Que tem o cérebro em formação. Alguns autores relatam 21 anos para o cérebro estar pronto, outros 25, né? Então, não tem escolhas, né? Eu tenho uma imaturidade cerebral para saber muitas coisas. E quem me passa isso é a família, é a troca, são os pares, são os exemplos também. Então isso é muito importante. Então que tenha essas regras para que eu forme o indivíduo com mais autonomia, mais independência e mais segurança. O excesso de telas a gente sabe que atrapalha. Sim. Por conta do celular, Sim. Das redes sociais. Mas em outros tempos, a tela só era a televisão. E as crianças também ficavam na televisão vendo os desenhos animados, os filmes que gostavam de ver. Me lembro na época do videocassete,
que meu filho pedia para ver o mesmo filme 500 vezes. E ele acabava de ver, ele falava de novo, e de novo, Isso. e de novo. E ele tem uma lembrança hoje muito calorosa e amorosa, e eu não vi que isso especificamente atrapalhou no desenvolvimento dele. Mas é por que não atrapalhou? E por que hoje atrapalha? É o excesso. Então, assim, ao mesmo tempo, Charles, que acontece assim, meu filho via muito tempo o mesmo filme. Vamos parar para pensar. Ele pedia para rebobinar a fita. Ó, já é um tempo, né? Então a gente tinha que parar para rebobinar a fita. Não era num touch, né? Então eu toco, eu já tenho rápido. E não era reels, não era curto shorts, né? Não era. Ele tinha que assistir o filme inteiro. Era o filme inteiro, Isso. né? Ele não via o mesmo filme da mesma forma, com o mesmo significado. Cada vez que ele via, ele aprendia algo novo. Ele pegava uma fala que ele não conseguiu pegar no começo, Perfeito. né? Então, hoje em dia, mas por quê? Ele percorria o filme todo. Hoje, o que acontece? Muita quantidade de tudo e pouquíssima qualidade. Então, eu vejo que isso cerceia muito a parte da comunicação, a troca. Né? Faz todo sentido o que você está falando, né? todo sentido. Você falou em regras, mas existe também o diálogo entre os pais. Sim. A falta de diálogo deve atrapalhar bastante. Sim. Porque eu vejo pais que apenas comandam. Vai tomar banho, vai estudar, você não comeu? O general, né? Praticamente. Né? Essa falta de diálogo também deve traumatizar um pouco a criança, não? Sim, sim. É o que eu falo. Tem que explicar o porquê que a gente está fazendo. Tem coisas que tudo volta para a questão do equilíbrio, né? Eu vou até ser um pouco repetitiva aqui, mas é o ponto de equilíbrio que todos nós tentamos buscar, né? Por quê? Mandar também por mandar, sem explicar onde vai chegar aquilo, né? Eu aprendo muito com os pais também. Há uma troca muito rica na clínica por conta disso. E eu até gosto de convidar alguns pais para que eles possam ser agentes que levem essa comunicação, não da educação, mas mostrando isso que você acabou de colocar. Então tem uma mãe hoje, por sinal que ela foi no consultório de manhã, ela falou exatamente isso. Ela falou, Renata, tudo a gente explica pro Hugo. Tudo, desde pequeno. Ele podia ter 1 ano, 2 anos. Ó, eu preciso, e olha, olho no olho, tô no fraldário. Estou trocando a sua fralda. É sempre que a gente vai ter essa dinâmica, essa energia, esse entusiasmo. Seria o melhor dos mundos, né? Não, não é sempre. Mas o indivíduo já é provado pela ciência que ele aprende por repetição. Então, se 10 vezes você explicou e 3 não, porque você estava cansado, teve uma rotina, ou estresse no trabalho, beleza, não tem problema nisso. Mas tem que explicar, não adianta também ficar só na voz de comando toda hora. Né? Ele não vai saber aonde que vai chegar com aquilo, né? Então, isso já amplia o quê? Pensando em fazer a ligação, amplia repertório, né? Então, você está comunicando com a criança, ela olha no olho, né? Ela interage, ela vê a sua mímica facial, a melodia da sua fala, essa entonação, o ritmo, tudo isso já serve também como uma estimulação auditiva. Né? Essa troca não é só o expressivo, mas o receptivo. Fora o carinho, o amor, né? Porque mesmo na bronca, né? Na cacetada que a gente tem que pôr limite, sim, é importantíssimo, né? Frustrar a criança. Ah, sempre vou ganhar em jogo. Não, não. Você Não, perdeu perdeu. E a vida é assim. Ah, mas ele quer sempre ganhar, então a gente deixa. Não, mas o chefe dele lá a longo prazo não vai deixar. Né? O colega no jogo, aí ele vai ficar irritado, vai chutar a bola. Isso é comunicação. Entendi. Né? Às vezes a gente até deixava, vou deixar ele ganhar. Isso. Mas eu já observei isso também, que quando ele perdia um joguinho, ficava irritado e ficava brabo. E aí, às vezes, eu facilitava para ele não ficar irritado. Mas eu percebi que não, ele tem que perder. Sim. E tem que entender que a vida é assim. É a reprodução, É a né, reprodução. do que acontece. É a troca. Então, eu vou jogar. Não, pera um pouco. A questão das funções executivas, a troca de turno na comunicação. Uma hora joga você, uma hora joga eu. Qual que é o uso funcional da linguagem? Essas funções pragmáticas tão importantes na linguagem, que hoje não tem. Essa questão da empatia, de eu saber que vocabulário, que repertório que eu posso usar, dependendo do ambiente que eu estou. Então, aqui cabe eu usar um palavrão,
Aqui eu tô olhar o entorno, né? Esse olhar, o ser humano de modo geral se perdeu muito. Então, todo mundo tem que tolerar, eu sou assim mesmo, né? Calma, né? Então, e a empatia, né? O se colocar no lugar do outro, que aí entra questões psicoemocionais, né? Então, por isso que hoje nós temos crianças muito fragilizadas, os consultórios repletos por questões de comunicação. Meu filho fala, mas ninguém entende. Então, a gente tem que entender o ambiente dessa criança para poder ajudar mais, né? Por que tem crianças que não se interessam por leitura? É algum problema também na dinâmica da relação dentro de casa? Sim, o ambiente tem um fator, é claro que tem questões biológicas, sem dúvida, mas o ambiente conta muito, 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 muito. Então, por exemplo, tem a questão genética, vamos remeter ao câncer, vamos parar para pensar numa doença muito estudada, muito mais investigada, né? Então, não é porque o tio teve câncer, a tia teve, a mãe, que eu vou desenvolver a doença. Tem a questão da epigenética. Então, se eu procuro prevenir-me mais com os exames, né? Se eu faço uma alimentação regrada, as chances de eu não desenvolver e ter uma vida que não leve para manifestação do genético, ok, do biológico, né? Então, é a mesma questão da leitura. Se o pai não lê, a mãe não lê, ninguém na família lê, eu vou exigir que meu filho leia? Eu não sou exemplo. Ok, mas não pode o pai não ler e a mãe não ler e a criança ler? Pode acontecer, mas é um padrão meio fora da curva. É fora da curva? É. Então, assim, eles vão muito, todos nós, por imitação. Então, se eu percebo que ao sair, meu pai dá tchau para todo mundo, bom dia, boa tarde, segura o elevador para outra pessoa parar. Imitação é comportamento. Exemplo. E o Exemplo. Isso é por imitação. Muito na terapia, na tratativa, é por imitação. Você faz, ele te imita para te imitar o correto. Exato. Não é isso? Não adianta a gente exigir do outro aquilo que ele não vê um respaldo. Mas meu pai fala tanto para eu fazer, mas ele mesmo não faz. Porque um pai que fuma, provavelmente aquela criança vai achar que fumar é legal. Sim, poxa pai, mas quem é você para falar que não é bom com o tanto que se sabe hoje? Não que também justifique, né? Porque eram outros tempos, porém a gente tem que explicar. Volta naquela questão que a gente pontuou, de não ser só o comandante, né? Mas explicar onde vai chegar. Olha, eu fui pro vício, no caso do cigarro, fui pro vício, no meu tempo não tinha essa instrução, não tinha esse conhecimento. Pelo contrário, o marketing, a propaganda falava que era luxuoso, que era bacana, não se tinha a tecnologia, a divulgação que se tem hoje, né? Entendi. Mas vou tentar parar. Aí, né? Vai uma dica boa. É por aí. A gente vê que as pessoas que procuram as clínicas, né, no caso a sua clínica de fonoaudiologia, é porque tem alguma dificuldade na fala, tem um problema de gagueira, ou enfim, Sim. tem N coisas motivos para procurar uma fonoaudióloga, uma clínica. Essas crianças chegam nesse lugar com a estima muito baixa, isso atrapalha a autoestima? Muito. Por isso a importância da promoção e da prevenção. Quanto mais cedo, se eu percebo, noto, né? A mãe também tem que confiar muito no instinto dela, que alguma coisa não está caminhando como deveria, né? Eu acredito muito no feeling das mães e também nos especialistas, o pediatra que acompanha, o otorrino. Então, assim, eu percebo que não está bem, para evitar que essas crianças cheguem com muita insegurança, muito dependentes, né, com altas questões de ansiedade, que o nível de ansiedade hoje tá lá em cima, né? Então tem que procurar antes ajuda. Quanto antes eu procurar, melhor será. Então, olha, o professor tem que estar muito antenado, porque ele também tá lá no dia a dia com a criança em sala de aula. Então, é aquela criança que demorou para entregar a atividade, mas isso acontece numa frequência. É uma criança que fica muito dispersa em sala de aula. O professor precisa realizar inúmeras tratativas com aquela criança e mesmo assim nota certa fragilidade. Vamos investigar o que está acontecendo. Será que não é uma questão de processamento? Será que essa criança escuta bem? Fez uma audiometria?
Porque muitas vezes ela tem líquido na orelha. Uhum. E por isso que ela é dispersa. Mas não significa que ela tem um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, é por isso que é importante a equipe multidisciplinar, cada um com a sua especialidade, testes bem específicos, bem sensíveis, para que a gente consiga, não no achismo, né? Não procurando sem saber a orientação devida, com estudo, com ciência, experiência, né? Então, conversar com o professor que está o dia a dia com aquela criança é fundamental, a reunião com as escolas, antes de sair laudando qualquer questão. Encaminha para o neuro, encaminha para o psiquiatra, encaminha para o otorrino. Claro que eu não saio encaminhando para todo mundo, a gente faz, né, uma triagem ali. Mas que esses especialistas muito contribuem, né, para que a gente chegue não a um rótulo. Eu não gosto de colocar o rótulo, mas entender o funcionamento da criança, porque a gente respeita a criança na sua individualidade. Então, o Zezinho, o Paulinho, então, mas cada um aprende de um jeito diferente. Então, a gente tem que ver a abordagem, a dinâmica que funciona para um pode não funcionar para o outro. Se eu entendo muito mais como cada um funciona, aí sim eu respeito, eu acolho. Eu sei como que esse indivíduo pode crescer, não só como escolar, mas como um indivíduo mesmo, cidadão. Você acha que as pessoas, de uma maneira geral, os pais que estão ligados nos seus filhos, nessas questões todas, mesmo que ele não tenha um problema aparente, devem procurar uma fonoaudióloga e numa clínica de fonoaudiologia de forma preventiva? Sim. Hoje em dia eu penso nessa necessidade. Por quê? Eu penso porque os pais me trazem isso. Tanto adolescentes, né, que estão no ensino médio, mesmo na faculdade, as famílias que acompanham esses adolescentes, esses jovens adultos, falam, mas poderia ter sido tratado antes? Ou é algo, né? Porque assim, ele foi e indo, mas Renata, poderia ter feito algo, não poderia? Isso não poderia ter sido tratado, não ia economizar, olha, ele é ansioso, hoje ele toma remédio para ansiedade, tem humor depressivo, então a gente evita, né? Eu falo nada como a promoção e a prevenção da saúde. Sempre comunicar também com a escola, né? Ouvir, não escutar, que é uma diferença muito grande. Ouvir é sem filtro, sem julgamento. Absorva o que o outro tem para dizer, sem julgamento, sem preconceito. Será que ele não está querendo ajudar meu filho? Porque também tem muito isso. Hoje tem tudo, eu não vou procurar, não vou fazer nada. Entendeu? Deixa, vai se resolver sozinho. Hoje o ambiente não está auxiliando em nada esse se resolver sozinho se algumas práticas não forem adotadas, né? Tem até uma propaganda muito inteligente que saiu, eu não sei se é da Finlândia, Suécia, acho que é da Suécia, que é assim, uma criança, quem tiver oportunidade de ver, eu vou até correr atrás disso, mas é muito interessante e impactante. A menininha sobe a escada rolante com o pai e com a mãe e ela vai encontrando as pessoas no shopping e as crianças, as pessoas, os adultos falam assim, oi Ana, como é que foi hoje no futebol? Aí chega o outro e fala assim, oi Ana, gostei, hein, valeu, a sua nota de matemática foi muito boa. E o pai e a mãe totalmente alienados. Então eu falo, olha a mensagem subliminar, né? Então assim, o pai e a mãe totalmente alienados e as pessoas que eram do bairro, que encontravam e faziam parte daquela comunidade, sabiam, até pelos filhos, porque conversavam com os filhos que a Ana tinha ido bem na prova, o pai e a mãe não. Então, assim, é elogiar o filho, sim, levantar a autoestima na hora que merece o elogio, na hora que cabe o elogio e na hora que cabe a crítica, tem que se frustrar, tem que explicar, né, o porquê. Isso é desenvolvimento de linguagem, comunicação e funções executivas, né? Tudo acaba entrando nisso. Renata, quais são, assim, os resultados que a gente pode esperar quando essas crianças não são tratadas desde cedo?
muita insegurança, muitos recorrem a tratamentos psiquiátricos, se frustram absurdamente, começam faculdades, não terminam faculdades, não se acham em nenhum curso, não param em nenhuma empresa, né? Isso pensando não só nas questões de linguagem, mas transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, né, distúrbios de aprendizagem. Então, se não é desenvolvido, dado a oportunidade do meu filho desenvolver esses recursos e estratégias, não é dado estratégia para ele melhorar a qualidade de vida, ele fica muito desamparado. E a sociedade hoje está realmente mais cruel por conta do distanciamento que estamos tendo uns dos outros. Então, essa questão da empatia, do olhar para o outro, está cada vez mais complicada. Então, o sofrimento vai aumentar e muito. E o que você acha, então, que precisa mudar hoje para que a geração de amanhã ela seja melhor? Deixarmos de sermos egoístas, menos vaidosos, né? Entra muito na questão dos valores, dos princípios, de a gente ter um olhar sem julgamento, sem preconceito, mas tentando ouvir mais do que falar, julgar, apontar o dedo, né? Então, não sermos tão imediatistas, querendo resultados que num touch eu não posso trazer para o teu filho, porque depende de inúmeras variáveis, né? Então, eu dependo da família, eu não me basto na fonoaudiologia. Eu preciso de uma família participativa, eu preciso da ciência, eu preciso continuar estudando, me aprimorando. Eu também, como profissional, ouvir o que está dando certo, o que não está funcionando, mas para isso é preciso ter critério, precisa querer se doar, confiar, né? Passar também para o outro bastão apenas e não fazer parte, aí não dá muito certo, nenhuma tratativa, né? Aquela questão, o médico dá um antibiótico. Se a gente já vai tomar um antibiótico e não acredita que aquilo vai surtir efeito, não tome. Ah, mas será que isso vai funcionar? Eu acho que não. Aí já está colocando também tanto em xeque, tanta coisa, né? Aí vai esquecer o antibiótico, aí tem que voltar. Aí volta no cardiologista, olha, fiz atividade física. Ah, então, doutor, não consegui. Ah, fez a dieta? Não, mas olha, ele é um péssimo médico. Será? Ele deu todas as ferramentas, explicou. O que você conseguiu chamar a responsabilidade, Charles? Eu acho que é mais isso, pra gente. Não apontar o dedo é fácil. Sim. É fácil pra chuchu. Mas assim, o que a gente vai fazer? Arregaça a manga, trabalha, mergulha, vai em frente, acredita, confia, até para você chegar. Eu peço isso para os pais na clínica. Se vocês fizerem, e tudo coisa muito rápida, atividade complementar, adoro dar essas dicas, porque é minha dinâmica. O que vocês fazem para ajudar o filho em casa? Não adianta tirar o seu celular. Renato, o que eu posso fazer? Tirei o celular. Então vamos tentar fazer outras práticas. E eu faço isso com a criança, com o adolescente também, para desenvolver mais essa comunicação que está travada, né? Então a gente tem que bolar esse meio, bolar esse esquema, né, de tentar ajudar, mas eu tenho que mergulhar. E eu pergunto para eles, deu certo? Funcionou? Porque eu tenho que rever. Aí eu chamo a responsabilidade para mim. Entendi. Entendeu? Os tratamentos, eles têm, assim, podem ser longos, curtos, varia de acordo com cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Por isso que eu falo, tem que ter uma avaliação muito bem feita, com critério, um planejamento terapêutico muito coerente, né? E eu gosto muito, acredito muito nessa prática de a cada trimestre, 3 em 3 meses, reavaliar, ter objetivos muito curtos, específicos, né? A curto prazo mesmo. Entendi. Então, é fazer a criança falar, ela tá com um repertório de 10 palavras. Criança de 2 aninhos, 2 anos e meio, né? Claro, sempre considerando a ciência e o desenvolvimento normal, sim, né? Tanto da linguagem, da fonologia, da sintaxe, e eu coloco. Então eu falo, olha, de 10 palavras passou para 20, 25, 30. Então hoje ela está com o repertório, a fala está mais inteligível, então colocando de uma maneira também, embora a linguagem não seja tão palpável, né? Falamos de tantas variáveis até agora, mas colocando no chão, bola no chão, eu falo para o pai, para mensurar de uma maneira concreta, passando no processo terapêutico toda essa segurança, essa credibilidade. Né? Mostrando o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e informando, não deixando correr solto a terapia.
O pai precisa saber o que está sendo feito, que você fecha a porta, né? Então, assim, há um comprometimento muito grande com a família. Compromisso com o paciente e com a família, né? Você na Ânima Fonoaudiologia trabalha com uma equipe, né? Você supervisiona os profissionais que trabalham lá. Como é que entra em contato com vocês? Nós temos um telefone fixo, tá? Que a secretária anota, recebe, faz esse primeiro acolhimento, né? Na Clínica Ânima. O contato é 11 9 3927 7737. Certo. E o meu contato particular, é claro que eu demoro para capturar, mas eu tento ao longo do dia, até às 10 horas, prometo, responder a todo mundo. Entendi. É o 11 9 8133 7575. E Instagram? Tá? Também por lá? Ânima _ Fonoaudiologia. Pode mandar mensagem por lá também. Pode. Então, e vocês também fazem atendimento online, se for uma pessoa fora do estado? Sim, Charles. Para esse primeiro acolhimento, né, é claro que a gente estuda o caso. Certo. A idade da criança, muito estudo do ambiente, para ver o que realmente é possível ser feito ou não. Eu faço pouquíssimos atendimentos online hoje, mas já fiz. E para alguns funciona muito bem. Né? Pelo menos para uma orientação, uma dinâmica assim inicial com a família é possível e até com a criança para a gente ver se dá certo. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso agradeço talk show. A oportunidade. Foi Obrigada. muito legal essas informações, tenho certeza que tem muita gente que precisa. Sim. Valeu, Renata. Obrigada, Charles. É isso aí, pessoal. Você aí, né, se tiver alguma dificuldade, já sabe, o caminho está aí colocado para vocês. E se você quiser fazer parte aqui da equipe da Gloss, do nosso casting, você que é ator, você que quer ser modelo, influencer, e você também que é profissional liberal, quiser trabalhar com a gente, entre em contato, clica no linkzinho aqui abaixo, coloca as suas informações e aguarde a nossa equipe fazer contato com você. Valeu!